o deputado Paulinho, conhecido como Paulinho da Força Sindical, em apenas alguns meses saiu do PDT e organizou Solidariedade, foi devidamente aprovado. Foi criado também o PEN, Partido Ecológico Nacional, não tem nenhum nome como Paulinho, que é uma figura nacionalmente conhecida. Foi criado também o PROS, também com políticos chamados do baixo clero, né, do Congresso. E a Marina, com toda a representatividade, não conseguiu. Foi ex-ministra, né? Eu até entendo que ela não tenha conseguido o número exato de assinaturas, mas será que foi a análise dos outros novos partidos, foi feita com esse rigor? Né? Eu tenho cá minhas dúvidas. Né? E aí, sim, que teve um desfecho dramático. Né? Eu acho que a Marina, a análise política mais consensual, como ela tem potencial para disputar, eventualmente até vencer uma eleição presidencial, tinha 3 partidos que ela não deveria se filiar, que já tem candidatos. O PT, que tem a Dilma, o PSDB, que tem o Aécio, e o PSB, que o governador de Pernambuco já tinha se declarado candidato, rompido com a presidente. E tem outros 27 partidos que ela poderia, muitos que estavam ansiosos, né, pela adesão dela, como, por exemplo, o PPS, do meu amigo, o deputado Roberto Freire, e ela, de repente, deu uma guinada... Para ser vice, né? Parece. Então, a princípio para ser vice. Vamos ver até a segunda página. Mas eu li um texto hoje, falou, como é que vai fazer se chegar em junho do ano que vem, ela tiver, supondo, 25% e o Campos 8%? Fica difícil. O partido vai ter que tomar uma decisão ali. Por outro lado, o partido é 100% controlado por Eduardo Campos. Mas o que interessa na filiação da Marina é a mudança que ela causou nos outros, né? Em particular, na campanha da presidente Dilma, mudou o cenário, criou-se um complicador, e se ela conseguir se entrosar com o Eduardo Campos, a grande consequência é essa: provavelmente haverá segundo turno. E isso era tudo que a presidente Dilma não queria. Né? Porque o segundo turno é uma outra eleição, como eu disse, vai ser um período de manifestações, talvez, né? Turbulento no Brasil, vai ser um segundo turno, pode causar um amalgamento dos excluídos em prol da oposição, seja lá quem vá para o segundo turno. Se tiver segundo turno, uma cadeira cativa será da presidente Dilma. Quem ocupará o lugar de adversário dela ainda é uma dúvida, mas era uma eleição certa há 90, 120 dias atrás, e agora já o cenário está muito aberto. E a questão dos protestos também durante as eleições pode ocorrer bastante, né? Muitos mais intensos, já que a gente viu tantos brasileiros reclamando de várias questões. A eleição, o período eleitoral é um período adequado, digamos assim, para o brasileiro protestar e pedir mudanças, né? Sempre lembrando que a Copa do Mundo já causa uma mobilização nacional, vai ser em junho, mesmo quando é fora do Brasil, né? A Copa do Mundo no Japão movimenta a população, cria uma sensação de patriotismo, né? A gente costuma dizer que brasileiro só se lembra do hino em Copa do Mundo. É verdade. Né? Então vai ter, por um lado, aquela sensação de ufanismo, né? Especialmente se o Brasil vencer a Copa. Agora imagine o seguinte cenário: o Brasil chega na final, pior dos cenários, contra a Argentina e perde a Copa. Isso, obviamente, vai ter. Se ganhar, não garante a vitória de ninguém. Mas se o Brasil perder, claro que vai ter um reflexo eleitoral. Porque daí uma parcela da população que não está diretamente envolvida com o processo eleitoral vai se sentir frustrado, vai falar, puxa, mas nem isso, né? Nem esse consolo nós teremos. Então, realmente, eleições, Copa do Mundo acontecendo aqui é uma bomba relógio. Uma bomba relógio que a gente espera que não exploda, né? Que não exploda, pode ser desarmada a tempo. A tempo, a gente vai saber como, então daqui a pouquinho, depois do intervalo, você de casa não sai daí, até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, que fala sobre a mini-reforma eleitoral. A gente já lembrou nos blocos anteriores, o nosso convidado, o Dr. Eduardo Negrão, que essas mini-reformas, as mudanças não vão acontecer para a eleição de 2014. Então você de casa fique tranquilo que tudo vai continuar na mesma. Vamos aguardar os próximos capítulos da política brasileira, que todo dia tem alguma mudança, a gente fica meio sem entender nada. Então por isso mesmo o Dr. Eduardo está aqui para esclarecer um pouco para a gente. Eu gostaria de saber do senhor agora quais os benefícios para o processo eleitoral dessa mini-reforma, se ela realmente acontecer. Se ela acontecer de forma mais profunda e articulada, serão imensas, né?
se estabelecer um parâmetro claro de financiamento de campanha. Eu nem defendo mais financiamento público ou privado, eu defendo só que seja esclarecido, que se tenha regra nesse jogo desse dinheiro, né? E a questão, eu acho absolutamente fundamental, a questão do voto distrital. Eu tenho muita experiência em campanha para deputado estadual, deputado federal, e isso localiza o discurso, o eleitor. Por que o eleitor não lembra quem votou? Né? Porque ele vê o candidato no período eleitoral, vê na TV, até vai na rua da casa dele, talvez, faz uma reunião, depois nunca mais desaparece, vê, né? Porque o cara é de outra região. E fica incomunicável também, né? Não recebe ninguém, você não consegue cobrar, entrar em contato com nada. Naquela região, né? E isso é um fenômeno que acontece em todos os estados, né? E isso vai localizar um pouco mais os políticos, né? Que nada mais são do que servidores públicos eleitos. Deveriam até ter um compromisso maior do que um servidor público tradicional. Eles deveriam saber isso, né? Ficar na consciência um pouquinho mais, né? Que eles são servidores do povo. Eu acho que essas seriam mudanças de grande valia, né? Teve aquela utopia que eu falei aqui, que a exigência do nível escolar mínimo para deputados, vereadores, parlamentares, porque realmente o dia a dia, quem convive no Congresso, na Assembleia, você vê um número expressivo de parlamentares que literalmente não sabe o que está acontecendo, não entende a dinâmica. E aí o que acontece? Ele vai cuidar dos interesses dele, pessoa física, né? E fora que criam também um monte de projeto que não faz o menor sentido para o Brasil, né? Não tem fundamento nenhum, é o dia de não sei o quê, o dia de não sei o que lá, isso não vai acrescentar em nada, né? Aí fica dando nome de rua, não sei o quê, Então, eu acho que isso seria uma coisa um tanto radical, né? Mas eu gostaria, hipoteticamente, que isso jamais vai ser aprovado, nem sequer vai ser colocado em votação. Porque senão vai ter muita gente que vai ter que sair de lá, né? É verdade. E quais as desvantagens? Tem alguma desvantagem dessa mini-reforma que o senhor vê? Não, acho que não. Acho que toda discussão para aprimorar o processo político é positiva. Até quando tem excessos, como essa questão de prisão para os cabos eleitorais, se fizerem boca de urna, né? Mas isso vai se aprimorando no debate parlamentar, né? Agora, é importante que se mude, é importante que a classe política entenda que cada vez menos eles representam a população. Ainda protegido pelo aparato de segurança, pelas benesses, mas eles estão notando que cada vez mais essa frustração está chegando próxima a eles. O pessoal está indignado mesmo, então, nem que eles se movimentem já. antes que alguma coisa mais grave aconteça. A bomba relógio que a gente falou agora há pouco, né? Exatamente, vamos desarmar a bomba relógio, porque se não desarmar, ela vai efetivamente explodir. O pessoal está indignado mesmo, está quase explodindo mesmo, né? A questão dos 20 centavos aqui em São Paulo foi só gota d'água para explodir aquelas manifestações todas. Então, se você pensar, nem é uma questão para se causar uma mobilização como também. Aquela, né? Não foi os 20 centavos, é que são tantos desmandos que a população, a sensação de impunidade, insegurança, tudo, né? Você pega São Paulo, eu nasci próximo daqui, né? Nós estamos na Avenida São João aqui, você vê o que aconteceu com a região central de São Paulo, que é o que acontece na região central do Recife, de Porto Alegre, entendeu? O que é isso? É o descaso público. A gente vê poucas ações, né, para mudar essa realidade, Muito poucas ações. E aí o pessoal em casa fica indignado e com razão acaba protestando, que é a única maneira que a pessoa vê de se fazer alguma coisa mudar, né? A tendência da onde impera a impunidade é a população, ou seja lá quem for, a tendência é querer fazer justiça com as próprias mãos. E isso nunca termina bem. Nunca, né? A gente vê quantos confrontos ocorreram. E essa reforma, o senhor acha que ela pode deixar as eleições mais transparentes? Eventualmente, sim. Mas o que é importante é que você tem usado muito a palavra reforma, né? E é válida, mas é importante que ocorra uma mudança, né? No pensamento do homem público brasileiro. Né, que a farra acabou. Não dá para um presidente de instituição tão importante como o Senado ou o Congresso pegar um avião da Força Aérea para assistir um jogo de futebol. Não é pela despesa em si, é pelo descaso, né? Pela ética, né? Não é possível, né? Falta de respeito, tem um mínimo de respeito. Eu tive a oportunidade de morar
um período na Dinamarca, e lá não é piada, você via literalmente prefeitos indo trabalhar de bicicleta. Já vi isso na televisão. Eu passei em umas 8 cidades, em todas visitei o prefeito, parlamentares, entendeu? Até a família real, a Dinamarca é uma democracia, tem uma relação mais próxima, né? Os homens públicos do Brasil são mais reais que o rei, né? Quando que você vai ter contato com um prefeito de uma cidade igual São Paulo, igual, sabe, Goiânia? Nunca, né? Só na eleição, né? Se ele fosse candidato à reeleição, e olha lá. Então, os homens públicos se distanciaram da população. Por isso que eles não conseguem atender os anseios. Na verdade, eles não sabem. E marketing político tem uma limitação, né? É uma ferramenta poderosíssima, marketing eleitoral. Geralmente se faz pouco marketing político no Brasil e muito marketing eleitoral, que o cara contrata para vencer as eleições, e daí faz esquece, um monte de promessa, né? E daí esquece literalmente tudo que ele disse no seu programa, escreveu no programa ou disse no seu programa televisivo ou radiofônico, né? E precisa uma proximidade maior. Haverão atritos nessa aproximação, mas ela é necessária. O homem público não pode esquecer que ele só está lá porque milhares de pessoas depositaram a confiança nele. E a quem o senhor acha que não interessa fazer essa mudança? Eu acho que são os piores, né? Tem muita gente, né? Mas são as pessoas que lutam pelo atraso, que apostam na desinformação do eleitor, que apostam na confusão do processo eleitoral, que você vota em um, elege o outro, né? A questão das legendas aqui no Brasil, que você vota no partido, vota do partido e não do candidato. Isso é muito confuso para a população. O pessoal não entende. Eu vi um dado. Vota em um candidato, acaba puxando o outro. Eu vi um dado essa semana que eu não sabia que era tanto, que